Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar dos deveres de alguma das tribos que Deus vai levantar para ajudar o sacerdote Arão, né? Na sua comitiva. Sabemos que eles estavam peregrinando pelo deserto. Lembra todas as vezes que a nuvem parava, eles ficavam acampados ali. Mas à medida que a nuvem se movimentava, eles precisavam levantar o acampamento e se movimentar também. E agora imagine toda aquela estrutura do tabernáculo sendo desmontada, não é? Era cada detalhe que tinha ali, então era necessário distribuir o trabalho. E foi isso que Deus fez. No capítulo 4, ele vai dar deveres aos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi. Então, os coates, né, os coatitas, eram levitas do Senhor, né? Estavam já prontos ali para auxiliar Arão, mas receberam uma incumbência quando chegasse o momento de partir, né? Quando fosse chegado o momento de levantar acampamento. E esses homens, eles iam ser separados a partir da idade de 30 anos para cima. Olha que interessante, né? Ontem nós vimos a separação de homens para a guerra, né? Fizemos o primeiro censo ontem, onde cada tribo foi levantado um príncipe e cada tribo foi contada. E nas contagens, né, a gente via sempre que por exemplo, dos filhos de Simeão, das suas gerações, foram contados tantos mil homens, né? Isso, homens aptos para a guerra. E esses homens, para serem aptos para a guerra, né, que era os guerreiros, então nós podemos ver que eles eram a partir de 24 anos. Já para o exercício ali das coisas de Deus, do tabernáculo, do ofício sacerdotal, do ofício levítico, eram homens a partir da idade de 30 anos, requeriam um amadurecimento ainda maior do que aquele para ir para a guerra, né? E aí, quais eram os serviços dos filhos de Corá? De Coate, né? É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. A arca do testemunho ficava lá no Santo dos Santos, aonde somente o sacerdote tinha acesso, né? E aí por cima ele colocava umas cobertas finas, estendendo o pano todo azul, né? Bom, vai colocar os varais para poder transportar. A mesa da propiciação também era enrolada, o pano com um pano carmesim que vinha todo por cima. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morra. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá o seu cargo o azeite iluminatório, o incenso aromático e a oferta de manjar e os óleos de unção. Então ele ficaria responsável por isso, né? E ele fala: disse o Senhor a Moisés e Arão: não deixem que os filhos das famílias coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, né? Porém, os coatitas entrarão nem por um instante para ver as coisas santas,
para que não morra. Então, cabia ao sacerdote cuidar de tudo isso para que os coatitas fizessem o transporte sem tocar nas coisas santas, né? Sem olhar para essas coisas, porque certamente eles morreriam. E aí também nós vamos ver os deveres dos gersonitas, né? Também da tribo de Levi. Eles ficariam a cargo também a partir dos 30 anos, eles ficariam para o encargo da tenda da congregação, esse serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar a carga. Eles iam levar as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação e sua coberta, as cobertas de pele fina, as cortinas do pátio, todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a carga e tudo o que devem fazer segundo o mandado de Arão e dos seus filhos. E aí vamos ver os também deveres dos Merari, né? Segundo a sua família, da idade também de 30 anos, todos eles, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, ficaria a cargo dele o quê? As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as cordas com que os utensílios, tudo era levado. E aí nós podemos ver que vai ser necessário contar quantos trabalhadores tinham sobre estas famílias, né? Porque desmontar o tabernáculo e carregar tudo aquilo ia requerer muita gente, né? E aí o número dos coatitas foi permitido. Nós podemos ler lá no início que Deus não permitia que fizesse censo sobre a tribo de Levi, sobre a tribo sacerdotal, né? Deus não permitia, mas nesse caso aqui vai ser feito por quê? Por causa dessa distribuição de trabalho inerente ao transporte do tabernáculo, né? Então nós vamos ver que o número dos coatitas de 30 anos para cima, ou seja, que iam ser úteis para fazer esse transporte do tabernáculo, na parte que lhe competia, que nós falamos agora há pouco, 2.750. Os números dos filhos de Gerson, também a partir de 30 anos, que seriam úteis, né, para aquilo que Deus mandou eles fazerem, nós tínhamos 2.730 da tribo, os filhos de Gerson. Dos filhos de Merari, né, também de 30 anos para cima, 3.200 homens. E o número total dos levitas eram 8.580. Esses 8.580 tinham a idade de 30 anos para cima. É a partir desse momento que eles podiam, né, exercer o ofício sacerdotal, o ofício também levítico, né? Depois, no capítulo 5, nós vamos ver os leprosos e o imundo, e que eles ficavam fora do arraial. Já falamos sobre a lepra lá atrás, não é? E aqui Deus vai falando: ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo para ser tocado, por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançarão fora do arraial e os lançarão para que não contaminem o arraial. Em relação à lepra, nós falamos, né, no outro devocional, como era complexo naquela época, né, que não havia estrutura, não havia esclarecimento, e quão contagioso é a hanseníase, né, a lepra, até mesmo nos dias de hoje. Só que hoje já temos o tratamento, e a partir do início do tratamento, com mais de 15 dias, a pessoa já não exerce nenhum perigo de contaminar outros, né? Então, naquela época não existia isso. E aí, nós podemos ver a lei da restituição também no versículo 5 do capítulo 5. Diz o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel: quando o homem e a mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor,
tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometeu e pela sua culpa fará a restituição do que, né, for necessário, com um acréscimo da quinta parte, que dará tudo àquele contra quem fez, né, culpado. Então, além de reparar o dano, era também feito um valor a mais, né, de restituição. E aí nós vamos ver ainda no capítulo 5, versículo 11, a prova da mulher suspeita de adultério, né? Então ela era levada diante do sacerdote, ela se apresentava diante do Senhor, soltava-se os cabelos dela e era perguntado, o sacerdote ia até ela e perguntava se ela tinha se deitado com alguém se tinha se deitado com ela, né? E aí ela tomava águas amargas. Se ela fosse inocente, né? Nenhum mal faria ela. Mas se ela estivesse mentindo, essas águas amargas, o texto fala que contaminaria ela e o ventre dela ia inchar, né? E ela ia ficar, né, com as coxas decaídas, né? Então ele relata isso aqui sobre esta prova que era feito quando a mulher, né, era acusada de ter sido infiel. Depois nós vamos ler no capítulo 6 a lei do nazireado, né? O que é o nazireu? Aquela pessoa separada para o serviço de Deus. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de congregar-se para o Senhor. Então, quando a pessoa fazia o voto de nazireu, ela era separada para o serviço do Senhor. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas, né, que abrem mão da sua liberdade, né, para servir ao reino, né? Por exemplo, nós temos o caso de padres que até mesmo não se casam, freiras que não se casam, se recolhem a um convento, né? Então, o nazireu aqui, o voto do nazireu era o quê? Era um voto especial a fim de consagrar-se ao Senhor. Então, essa pessoa ia abster-se de vinho, bebida forte, não podia beber vinagre de vinho, nem nenhuma bebida forte, nem mesmo beberragens de uva, não comeria uvas frescas nem seca. Todos os dias do seu nazireu não comerá de alguma coisa, alguma que faça na vinha, desde semente até a casca. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça até que se cumpra os dias as quais consagrou ao Senhor. Então tinha pessoas que resolviam, né, por um voto, né, por uma gratidão, se separar 1 ano, 5 anos, 10 anos para exercer esse nazireu. E depois ela retornaria à atividade dela normal. Tinha outros que decidiam fazer isso por toda a vida. Então aqui tem as regras sobre a lei do nazireado, né? E as bênçãos sacerdotais, que disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o seu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Nós queremos colocar a nossa vida diante de ti, mais do que um voto de nazireado, como lemos aqui na Bíblia. Queremos, papai, sabe, consagrar a nossa vida, consagrar o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos diante de ti, papai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.